Outro ponto tratado durante a coletiva foi o diálogo com as empresas que fazem o transporte coletivo na cidade de Teresina, o transporte público da capital. As empresas que são responsáveis por levar as pessoas, o transporte dos ônibus aqui na cidade de Teresina. O prefeito eleito prometeu uma reunião amanhã para ver como será retomado o serviço do transporte coletivo, tal como foi antes. Vamos ver. Pela manhã, com os proprietários das empresas de ônibus, saber que solução que a gente pode dar para a cidade. A gente precisa voltar à cidade, refazer e atualizar o plano diretor do transporte coletivo. Eu espero que a gente saia com um bom acordo para a cidade. A cidade reclama isso. E à tarde discutir o centro da cidade. As instituições, SEBRAE, Secretaria de Segurança, Governo do Estado, quem mais quiser contribuir, naturalmente o Parque Tecnológico e outras providências para a gente revitalizar o centro da cidade. Qualquer região de cidade, qualquer lugar do mundo, tem que ter gente. E o centro deixou de ter gente. Olha, eu acho que esse ponto é foi um dos pontos mais debatidos durante a campanha eleitoral. Transporte coletivo, acesso das pessoas, né, ao transporte na capital, a proliferação dos transportes irregulares, e algumas vezes os ligeirinhos e tudo, que surgiram nesse contexto de precisamos ir, precisamos vir. Os ônibus não nos atendem, como é que a gente vai fazer? E, ao mesmo tempo, essa crise do transporte, sob o ponto de vista financeiro, as empresas que não têm condições de manter o funcionamento do sistema do transporte na capital, mas precisam fazê-lo. Sobre que modelo? Eu acho que a discussão também deve passar um pouco por isso. Será o modelo de integração que a gente já tem? Será que um novo modelo precisa ser debatido? Tudo isso eu acredito que vai começar agora do zero na gestão Silvio Mendes. Agora, é um dos pontos, repito, Lívia, que mais foi tratado na campanha. Exato, Joelson, e principalmente entender que tipo de teresinense a gente está falando, qual é a demanda desse novo teresinense, porque antes da pandemia, há 5 anos atrás, 4 anos atrás, era um outro tipo de necessidade, era um transporte público que exigia uma maior celeridade, mas que tinham outras demandas. Hoje, com o aumento do delivery, com o aumento do home office, com o aumento, inclusive, daqueles usuários que se utilizavam do transporte público, mas por necessidade tiveram que aderir a um transporte particular, uma moto, um carro, ou até fazer ali um conluio, né? Fazer ali um agrupamento com outras pessoas para dividir uma carona, é um novo consumidor, é um novo usuário. Então precisa ser entendido também a quem estamos falando, como atender a essas demandas. E também fazer com que haja um entendimento de que em Teresina hoje existe ali pelo menos quase 900 mil pessoas, quase 900 mil habitantes, fora aqueles que fazem aquela migração pendular, que trabalham aqui, mas que moram em municípios vizinhos, em estados vizinhos e que vêm diariamente para cá. Então, a frota de carros aumentou, o número de pessoas aumentou e a mobilidade urbana estagnou em 2020. Estagnou no momento antes da pandemia, que, querendo ou não, foi muito traumático em vários setores. Então, fazer com que haja essa atualização, não só do transporte público, mas como é entendido esse fluxo urbano, é muito importante. E o que o Elivaldo trouxe também é muito relevante, entender que essas medidas elas se tornaram imediatas porque elas são praticamente, claro que não, mas praticamente gratuitas, porque são medidas que são só rearrumar, reorganizar ali algumas licitações, alguns entendimentos urbanos, como a questão do semáforo, como a questão das faixas. Então, tudo isso pode ser imediato e deve facilitar, pelo menos no início. Utilizar de um outro jeito a estrutura que está lá, né? Exatamente. Deve facilitar aí essa transição do transporte público. Agora, sabe, não deixo de reparar, de observar que a coletiva, o anúncio feito agora, os gestos, as demonstrações da futura gestão apontam que algumas coisas aguardam para o dia 2 de janeiro, outras, o trabalho começa agora, antes mesmo da posse, antes da diplomação, né, dos eleitos. Isso também comunica um pouco daquilo que está sendo eleito como prioridade, né? O transporte coletivo, acho que na coletiva de hoje, com tanta antecedência das medidas anunciadas, mostra que entra na lista da prioridade das prioridades. Joelson, o que a população escolheu nas urnas? Uma mudança, né? Não ele reelegeu o prefeito Doutor Pessoa, mas escolheu uma mudança segura. E a gente já vê ações do prefeito eleito Silvio Mendes, onde a gente já pode dar, é uma prévia que ele está dando de como vai ser a gestão, porque se comenta nos bastidores, olha, vamos esperar para ver como vai ser o Silvio 3.0. Mas a gente já está vendo como é que vai ser o Silvio 3.0. O que ele pode fazer sozinho, ele faz, e muita coisa dá para fazer, porque é uma reorganização teoricamente simples, mas para a reorganização
você tem que realmente colocar todas as cartas na mesa e repensar um pouco também como a sociedade vive. Acho que a Lívia explicou muito bem, e o Elivaldo, esse pano de fundo também político e social, e convidar os atores, porque, olha, uma fala do prefeito eleito Silvio Mendes, ele diz o secretário de Segurança Pública, Chico Lucas, que está fazendo um bom trabalho. Então, ele convida o Chico Lucas para essa discussão, e a gente sabe o quanto que a questão do transporte público também está ligada à segurança pública, à mobilidade das pessoas. Então, resolver o que pode sozinho e convidar os outros atores para somar e se antecipar aos problemas. Por quê? Porque quando começar a gestão no dia 1º, você já tem ali um choque de início, né? Você já, realmente no dia 1, dia 2, já tem as mudanças que a população espera. Por quê? Porque a população votou pela mudança. Interessante. E outra coisa, esse ponto da relação com a segurança pública. A segurança pública não é um assunto que é prioritário no município, mas de tanto se tornar um assunto importante para a população, Elivaldo, a Secretaria de Segurança Pública foi criada no município, ferramentas agora que servirão ao trânsito, servirão também à Secretaria de Segurança Pública do Estado, também é um novo tempo em gestões municipais. Né? É verdade, e que já sentimos a mudança antes mesmo da gestão ter início. Essa transição agora tem sido uma transição de resultados, onde você vai perceber a ação da nova gestão já nas primeiras horas, quando ocorrer a mudança. Então, há questões como essas elencadas pelo prefeito eleito nessas entrevistas recentes, que são resolvidas com bom senso, com a racionalização dos recursos que já existem. Há outras não, são mais profundas, dependerão de maior poder de articulação administrativas. E aqui eu cito, por exemplo, o restabelecimento da frota. Isso não é medida que você faz por um decreto. Essa crise do transporte, por exemplo, Joelson, vem antes da pandemia. Não foi só a pandemia que levou o sistema à bancarrota. Antes da pandemia já vivia numa crise profunda. O Integra não se integrou, não deu certo. Logo depois da pandemia aprofundou a crise. A atual gestão tentou apontar soluções e medidas, não conseguiu, patinou bastante, admitiu até montagem de uma frota própria pública, não foi para frente. Enfim, várias medidas foram tentadas, porém pouco utilizadas, do que pese até mesmo a volta, a recomposição da frota em algum nível, não plenamente, mas em algum nível ninguém pode negar que temos hoje uma profunda escassez de ônibus circulando. Até melhorou a frota, melhorou, isso é fato. Agora precisa melhorar muito mais. Teresina é uma capital. Os problemas de deslocamento, de mobilidade das pessoas depende muito desse sistema funcionando adequadamente e é isso que a população espera. Realmente mas o funcionamento está bem abaixo das expectativas da população na cidade de Teresina.